Boa tarde, alunos. Hoje nós vamos ver um tópico de administração aplicada, que é a administração financeira. E da mesma forma, no plantão, a gente vai analisar e fazer trabalho logo após. Então, caminhe comigo, caminhe firme, que a gente vai novamente fazer um tipo de aula diferenciado para que a gente tenha resultado positivo. Estou aguardando vocês lá no plantão com exercícios valendo nota. Até já. Bom, pessoal, o que é administração financeira, Finanças. É a arte e a ciência de administrar fundos. Finanças ocupa-se então do processo das instituições, dos mercados e dos instrumentos envolvidos na transferência de fundos entre pessoas, empresas e governos. E a administração financeira diz respeito a essas responsabilidades do administrador financeiro numa empresa, conforme ensina lá o professor Hélio, que é um grande autor nessa área. Bom, vocês vão pegar a página 74 de vocês, da apostila, para a gente fazer essa viagem pelo mundo da administração financeira juntos, E como disse, é preciso que a gente faça junto, que a gente treine junto, e no plantão eu quero a presença de vocês para justamente a gente tirar todas as dúvidas. Então, todo negócio precisa de capital, e o objetivo de toda empresa, independente do porte, é gerar lucro. Então, tem que haver essa... Inclusive, vocês veem com o professor Paulo mais a fundo, a administração financeira. E aqui a gente vai ter esse aspecto aqui, de olhar. Eu vou separar a administração financeira em duas aulas, hoje é a primeira, então repito, página 74, sigam comigo. A função da administração financeira ela é uma função de tesouraria e de controladoria. De tesouraria, que está especificamente ligado à administração de caixa, crédito e cobrança, contas a pagar, relacionamento com bancos, obtenção de financiamentos, pagamento de dividendos, seguros. E na parte da controladoria, já mais ligada à parte das demonstrações financeiras, dos orçamentos e custos, da administração tributária, ou seja, os impostos a recolher da empresa, sua auditoria interna e seu sistema de informação financeira. Aí nós temos os princípios essenciais de finanças corporativas, que é o princípio do investimento e do financiamento. Lembrando que investimento é diferente de custeio, a gente já falou isso, e também diferente de financiamento. Investimento, ele leva você a vários exercícios fiscais. É uma coisa que você faz hoje. Então, por exemplo, você compra um equipamento de produção mais otimizado, que vai produzir mais. Isso é investimento. Financiamento é o valor que você pega num banco que vai fazer com que você consiga pagar esse maquinário investido. Tanto o investimento como o financiamento levam a tomada de decisão. E, logicamente, é um princípio de dividendos, que é depois repartir os lucros com os sócios da empresa, Lembrando que nós vimos em ambientação os tipos de empresa que existem, e as formas de abrir empresa. Olha a gente fazendo um leque aqui e juntando os conhecimentos, O princípio de dividendos é quando é uma empresa com sócios, Ela pode estar limitada ou não, como a gente viu lá, na outra aula. Vamos para frente. Bom, aí mais propriamente, na página 74, novamente isso nos fala. Então, até o segundo parágrafo, o administrador financeiro é responsável pelo controle do orçamento de capital e pelo planejamento financeiro da empresa. O resultado do seu trabalho é refletido na saúde financeira da empresa. Então, nesse modo, você conhecerá alguns dos principais
tópicos da administração financeira, como os controles internos, o capital de giro, né, que é aquele capital que a empresa tem que ter para adequações momentâneas, para comprar coisas na hora, no just in time. O fluxo de caixa, que é o que ela tem ali presente em sua contabilidade para ser apurado, né? Apuração de resultados do exercício, determinação do preço de venda, como a gente vê em microeconomia, né? Através de demanda e oferta, lei do equilíbrio, que você pega o custo para saber que preço é que você vai vender aliado ao que está acontecendo de demanda e oferta. Avaliação patrimonial, os indicadores da situação financeira da empresa e opções de empréstimos e de financiamentos. Repito, página 74, né? Porque o módulo 7, o capítulo 7 sobre recrutamento e seleção, a gente já viu antecipadamente. Então a gente foi para o capítulo 8, página 74, que a gente vai para a administração financeira. Bom, controles internos. A partir dos controles internos, o administrador obtém as informações necessárias para gerir todas as contas da empresa. Os principais controles, então, gente, é o controle de caixa, né, que é efetuado diariamente. Você tem que ter um livro razão, um livro caixa, e nele, lá na sua empresa, você todos os dias anotar saída e entrada, né? E formar o quê? Um saldo atual. É como se fosse uma dessas fichas, né, de crédito e débito, onde entrou você acredita, saiu você debita, né? É efetuado diariamente. Nele constam todas as entradas e saídas de recursos financeiros, né? As entradas mais comuns apuradas nisso aí, ó, são recebimento de vendas à vista, recebimento de vendas a prazo, recebimento de operações bancárias. Então você tem lá um exemplo, né? Tá lá esse quadrinho aí, ó, saldo anterior e recebimentos à vista de vendas a prazo, pagamentos e retiradas, saldo atual e a data. Esse é um exemplo de controle de caixa. E também tem, né, lógico, é comum existir aí nesses controles internos de caixa, o valor que é financiamentos e empréstimos, né? Financiamentos e empréstimos que você paga, juros com recebimentos de venda a prazo, e as saídas mais comuns, né? Aliás, financiamentos e empréstimos, né? E as saídas mais comuns, perdão, apuradas no controle de caixa são pagamento de compra à vista, pagamento de compras a prazo, pagamento de despesa de vendas, pagamento de salários e contribuições, pagamento de outras despesas, né? E você tem que ter também um controle de contas a receber, gente, né? Assim como você tem o caixa, você vende a prazo. Então você tem que ter uma transação a prazo. É preciso criar um registro para que essa cobrança seja retirada na data correta. Geralmente são utilizados boletos de cobrança, duplicatas e cheques predatados. O documento de controle deve conter o número da nota fiscal, a forma de pagamento e a data de liquidação. Os documentos devem ser arquivados por ordem de vencimento para facilitar o controle diário das contas a receber, né? Tá aí o quadrozinho aqui embaixo, onde vocês veem lá saldo anterior, vendas a prazo, mais, né? Entre parênteses, mais. Menos os recebimentos e o saldo atual. Então, quando há uma transação a prazo, é preciso criar esse registro para que a cobrança seja realizada na data correta. Porque se você vendeu alguma coisa lá para a pessoa e deu para ela 10, 30, 45, ou seja, você vendeu com 10 dias para dar entrada, né? 30 dias para a primeira parcela, 45 para a segunda. Então você tem que ter um local específico lá que você tem que colocar esse dia que você vai receber. Até porque se a pessoa esquecer, você dá uma ligadinha, ô fulano, beltrano, ciclano, hoje tem boleto aqui vencendo, tal. Obrigado, tal, vou depositar para você agora. Ou às vezes você pede para transferir ou coisa do gênero, ok? Vamos lá, controle de contas a pagar também. Bem como você tem suas contas a receber, você tem suas obrigações, né, a pagar. Então, um quadro muito simples, uma planilha que pode ser feita no Excel, começa aí, ó, que quando a empresa assume um compromisso, deve ser gerado um documento que contém a dívida e a data que será paga. Geralmente é um boleto, ou quiçá uma nota fiscal fatura. Então tem lá, fornecedores, impostos, outras contas. Você tem o saldo anterior, os compromissos assumidos, que é o mais, os pagamentos realizados, o menos, aí você tem o saldo atual. O que você ainda tem que pagar, ok? Controle das contas a pagar permite que o administrador tenha informações sobre vencimentos dos seus compromissos, escalonamento de propriedade de pagamento, de prioridade de pagamento, montante dos valores a pagar. Uma coisa interessante, você pode ter uma duplicata, por exemplo, um vencimento para hoje, né?
Aí o cara não tem condição, aí você se enrola. Nossa, eu não posso te pagar isso aí não, me dá um prazo aí para frente e tal. E você precisava daquele dinheiro. Aí você vai lá no banco e você consegue fazer uma moeda de troca. Você faz um desconto bancário. O banco te paga esse boleto, essa promissória que seja, né? Hoje não está muito em uso promissória não, mas é boleto, né? Duplicado. Você vai lá e ele desconta e te cobra um pouco de juros, ele te dá o dinheiro lá na hora descontado, o que o cara, né? Aí você vai lá e cobra juros da pessoa, lógico, para você não ficar com o valor fora do tratado inicialmente, entende? Então é uma forma de você não ter problema com essa questão aí de pessoas, e isso acontece, está em contingências, né? Que a gente até vê em plano lá de negócios, o business plan, ok? Vamos para frente, vamos lá. E controle de contas bancárias. As contas correntes movimentadas pela empresa em bancos devem ser controladas com a utilização do livro de contas correntes. Aí nós temos lá um exemplo, né, que é o banco, aí você tem que colocar o número do banco. Banco do Brasil, por exemplo, é 001, Caixa Econômica é 104, Bradesco é 237, tem um número de 3 dígitos. Itaú, salvo engano, é 341, né? E aí você tem o número do banco, você coloca lá, a agência, né? A agência Araguari, por exemplo, Banco do Brasil, é a agência 0090, dígito 6. E a conta, entendeu? Então você tem essa conta sua, você tem uma data, você tem um histórico, você faz um débito, um crédito e o saldo que você possui lá, né? Porque se um dos diretores te pediu, eu preciso comprar isso aqui em tal valor, quanto que eu tenho de saldo? Você tem que saber, né? Diariamente você tem que estar movimentando essa conta, até para um possível erro bancário, que não é comum, mas também não é incomum, pode acontecer, né? Por algum, sei lá, algum problema. Hoje em dia está muito difícil, né? Devo relatar isso. Antigamente era mais complicado quando era tudo manual. Hoje não, é tudo online. Você recebe um TED, um DOC e daqui, né? Mais o TED, por exemplo, que o DOC é no outro dia, um TED com no máximo 1 hora está lá na sua conta esse dinheiro. Controle financeiro de estoque. A empresa que mantém estoque de mercadorias a serem vendidas deve manter um controle de estoque. Aí entra na nossa última matéria, né? O controle de estoque a preço de vendas. Então você tem que ter lá o saldo anterior, essa entrada de mercadorias, mais as vendas, né? E aí você vai ter um saldo anterior em moeda, né? Não estamos falando de coisas físicas, não. Coisas, né? É tangível o dinheiro, o produto é tangível, é físico, mas nós estamos falando aqui em valores monetários. Um saldo anterior em valor de estoques, mais a entrada de mercadorias, aumentou o seu valor financeiro de estoque, e as vendas você diminui, aí você vai ter um saldo atual, né? Nós vamos exercitar isso lá na nossa aula plantão, valendo nota, viu? Peguem aí seus cadernos e logo após essa aula aqui, estaremos juntos valendo pontuação. Pontuação para quem fazer todos os exercícios, eu peço o nome das pessoas e vou vendo quem está respondendo, lógico, né? E ao final da aula, porque senão a pessoa começa a assistir, sai e depois volta no final. Não é meu interesse isso não, que é aquela nem interesse da escola. A pessoa tem que estar conosco o tempo todo. E ela tem que saber que eu vou olhar isso, né? A gente tem que olhar, lógico. E, gente, não adianta enganar a si próprio também, isso é bobagem, né? Depois vai sofrer aperto aí com a matéria por não estar acompanhando essa aula que a gente faz aqui com tanto carinho para vocês, podem ter certeza. Bom, além de controlar a mercadoria ser vendida, né, o controle de estoques também permite verificar o giro do material e da mercadoria estocada, verificar a época mais propícia para a compra e negociar o preço e a quantidade mais conveniente para a compra de material. Para auxiliar o administrador a compor o preço final da mercadoria a ser vendida, esse controle de estoques permite calcular o custo médio ponderado das mercadorias ou da matéria-prima, considerando as quantidades tradicionais e as anteriores existentes. Vamos um exemplo, ó. Em 31/1 havia um estoque dentro da apostila de vocês, né? Que vocês estão aí com, que a gente está procurando trabalhar assim para facilitar para vocês mesmo, né? Então isso aí tá a página 76, 76. Vamos juntos lá. Vamos juntos. Para depois no plantão a gente exercitar também. Em 31/1 havia um estoque de 10 peças do produto X ao custo de R$100. Ó, já vamos de cara aqui, ó. 10 peças do produto X ao custo de 100. 10 vezes 100, 1.000, né? Nós vamos ter ali um valor financeiro de R$1.000.
No mês de fevereiro foram adquiridas 10 peças ao custo de 120. Então vamos lá. Saldo de compras. Quantidade de entrada, 10. E aqui ele primeiro coloca o valor da mercadoria, a quantidade de mercadoria, né? Para depois colocar preço, tá? Então vamos lá, histórico. Quantidade de entrada, 10, 31/1. Custo unitário, né? Foram adquiridas 10 peças ao custo de 120. Aí nós estamos falando em custo. Então, custo unitário, 12 peças, né? Foram as 10 peças ao custo unitário de 120. Certo? Olha só, gente. Prestem atenção, tá? É muito simples, é muito tranquilo, mas tem que acompanhar. De novo, em 31/1 havia um estoque de 10 peças do produto X ao custo de R$100. Né? Ok? Então, um custo médio de 10. Quantidade de estoque, lá em janeiro, saldo, 10 vezes 10, 100. Certo? Então, no mês de fevereiro, foram adquiridas 10 peças ao custo de 120. Então, a quantidade de estoque de 10 pulou para 20. E o custo médio agora? O custo médio você soma o preço desse valor que tinha, 100, mais os 120, 220. Não tem erro, não tem dificuldade, é só acompanhar. Tá lá a linha do mês de janeiro. Passa seus dedinhos lá, um saldo. Aí vai lá, quantidade de entrada em branco, tudo entrada em branco, total em branco, quantidade de estoque, 10. Se aqui o valor, havia um estoque de 10 peças para o produto ao custo de R$100, então você divide 100 por 10, você acha do custo médio, que é 10. Aí você compra, no mês de fevereiro foram adquiridas 10 peças. 10 peças, correto? Aí você tem um total de 120. 120 dividido por 10 dá as 12 peças. Pega lá o dedinho, fevereiro compra, vamos passando. Olha o que aconteceu, quantidade, 10. Há um custo de 120. Então, para me saber o custo unitário, o que eu faço? Eu divido 120 por 10, eu vou achar que é 12. E agora eu tenho a quantidade de estoque. Eu somo os 10 da quantidade inicial, mais os 10 da entrada, 20. E qual que é o custo médio agora? Aí eu pego lá o valor de 100 mais o valor de 120, 220. Se você multiplicar 20 vezes 11, vai dar os mesmos 220. É uma forma de você ter esse custo médio, né, e o custo total numa planilha. Exemplos, em 31/1 havia um estoque de 10 peças, está aí, né? Eu repito aqui para vocês, do produto X ao custo de R$100, no mês de fevereiro foram adquiridas 10 peças, está lá com os 220. E agora o controle de despesas, porque eu já expliquei para vocês que tem várias despesas mesmo, né? Tem conta de resultado, não vamos entrar muito nisso que é muito de contabilidade, mas coloquem nas suas cabeças, combustível, energia, telefone, frete, são contas de despesa, são contas que não está no ativo nem está no passivo, e nem é uma receita, é uma despesa que você tem para movimentar o seu processo. Então combustível é um deles, energia é outro, telefone é outro, frete é outro, tá? Então tem lá os dias, né? Os dias aí você coloca lá na primeira linha combustível, depois energia, depois telefone, depois frete, e você vai puxar o total, tá? Pode até fazer uma média, pode somar e dividir pela quantidade de dias, você vai ver a média dessas despesas. Então o administrador deve controlar todas essas despesas, à vista e a prazo, com a utilização de registro. Lembrando que na nossa contabilidade é o regime de caixa, que é o regime de competência, não de caixa, é o que está no caixa não. Por exemplo, se você fez uma venda, se você fez um compromisso para pagar alguma coisa daqui 10 dias, no regime de competência a gente já tira do caixa hoje. Entendeu? É uma maneira de que a gente tem de observar que aquilo ali já não pertence mais a nós. Não é mais da empresa. Até nós, enquanto pessoas, a gente pode saber que existe o prazo, mas é muito melhor a gente trabalhar nesse regime. Se você já fez a dívida, tem que pagar, já tira. Tira e deixa guardado fora em algum lugar e fala, isso aqui não é meu mais. Essa é pessoa que trabalha diferente disso, passa problema, né? Passa por complicações futuras para honrar pagamentos. Bom,
e aí tem material de escritório, tem FGTS e INSS, Vale Transporte e Alimentação dos servidores e outras, né? Então, esse é um processo simples e que eu quero que vocês saibam que a gente tem que planilhar, né? Eu vou devagar com esse processo, não vou correr muito para a gente fazer devagar e exercitar, que é a principal função que a gente vai fazer nos plantões. Exercitar através de trabalhos avaliativos valendo nota, tá? Então, vamos aqui na apostila, vocês passem um risco aí, né? E vamos ver umas outras noções complementares que é importante eu passar para vocês, tá? E depois a gente retorna na apostila na outra aula. Então, gente, a administração financeira, ela tem um balanço patrimonial, que é uma análise de planejamentos financeiros. Eu tenho que explicar para vocês, porque fica difícil tirar a administração financeira do enlace com a contabilidade. Então, nós temos ativos do lado esquerdo de uma razão, de uma conta razão, e do lado direito nós temos o passivo. Ativos é tudo que é direitos e obrigações que nós temos, né? E são divididos em ativos circulantes, que são decisões de investimento de curto prazo, e ativos permanentes, que são decisões de investimento de longo prazo. Professor, se do lado esquerdo é o ativo, o que é investimento de curto prazo e investimento de longo prazo? Ora, conspícuos. Vejam bem, a conta caixa é um ativo circulante, porque ali você está mexendo. Vou dar 2 exemplos. A conta imóveis, terrenos, né? Veículo, é um ativo permanente, até que sua vida útil acaba. Então, ele é decisão de investimento de longo prazo, né? E você tem a questão também da periodicidade, da questão de quanto tempo você vai gastar. Se é agora ou se existe um tempo, um time para você quitar isso. E do lado do passivo, circulantes, decisões de financiamento de curto prazo e recursos permanentes, que está lá no PL, né? Porque quando você faz ativo menos passivo, você encontra um PL, ou participação nos lucros, né? Eu não sei se vocês estão vendo essa matéria de contabilidade agora, mas é importante que comigo vocês já vão ter uma vista prévia. E nós vamos trocar ideia lá no nosso plantão. Não se preocupem. A gente vai falar lá, conversar, mostrar um razonete, mas vamos fazer um trabalho. Tranquilo? Vamos para frente. Anotem tudo que não estiver entendendo. Eu espero que eu estou vendo que nesses plantões tem gente ganhando nota e muita gente ficando sem, né? Eu só tive 10 participações efusivas na administração e uma, né, que entrou depois, né? Começou e depois voltou. Então precisa de mais gente nessas aulas, pessoas. Isso é bom até para vocês, né? Então estou pensando em vocês mesmo. Esse conhecimento para que vocês no dia estejam lá no plantão e tirem as dúvidas. Porque só a videoaula, o interesse da escola é que tem a videoaula em um plantão, até o meu horário, né? Que eu estou ali à disposição de vocês. Mas vocês têm que estar lá comigo, né? Porque vocês estão ganhando presença, mas vocês não devem ficar fora, porque você vai perder de outra forma. Ok? Então, o objetivo do administrador financeiro é maximizar o lucro, né? Então, existe uma data de ocorrência dos retornos, existe um fluxo de caixa versus lucro contábil, existe um risco. E também existe essa maximização de riqueza que leva em consideração os elementos, todos que nós falamos, e ainda o dilema curto prazo versus longo prazo. É a questão de vender à vista, vender a prazo, comprar à vista, comprar a prazo. Tem instrumentos aí, né, de matemática financeira que vão auxiliar a fazer essas contas e ver o que é o mais em conta. Sim, tem várias contas aí, o professor Paulo vai estar falando, deve estar entrando com vocês em juro composto, né, em taxa de retorno, e a gente complementa com essas noções. É interessante, você às vezes é muito melhor você deixar quieta a mercadoria, dependendo do mês, dependendo de como está girando a economia. É melhor você falar um não, uma pessoa te pede, não, eu quero te pagar isso aí com 30, 60, 90, 120. É melhor de acordo lá com,
né? Você vender até, perder aquela venda naquela hora e falar, não, essa aqui tem que ser só com 30 dias, ou só com 60, ou então só à vista. Tem que analisar o período. Vai depender de um conjunto de coisas que a administração financeira vai te falar. E aí, o departamento financeiro é extremamente essencial. Vai falar assim, ó, peraí, não, isso aí não está compensando a gente dar prazo, não. Ou, não, está compensando, pode dar. Entendeu? Porque é um leque, né? Vendas é um leque. Então, dependendo da fase, dependendo do produto, dependendo do escoamento desse produto, dependendo do seu estoque, dependendo de uma série de coisas, inclusive da macroeconomia, da microeconomia, da economia como um todo naquele período, não se torna importante você vender aquela mercadoria ali do jeito que a pessoa quer levar, não. Tá? Ok? Mas são coisas que a gente vai aprender. Vamos lá, seguindo. Então, a administração financeira também tem aquela coisa de agentes gestores e principais acionistas, né? Que é o problema de agência dos gestores. Sendo os executivos das companhias abertas, os gestores do dinheiro, aqueles sócios, né? De outras pessoas. Não se pode esperar que eles vigiem o negócio com a mesma intensidade que os donos. Então tem sócios, acionistas, são pessoas que compraram na Bolsa de Valores participação nessas empresas, mas eles nem têm tempo e muitos nem conhecimento disso. Então, esses agentes gestores, eles funcionam como os olhos dos acionistas. Então, essa tomada de decisão que maximiza a riqueza dos acionistas e essa tomada de decisão que maximiza a utilidade pessoal dos gestores. Então, o problema de agentes dos gestores ocorre quando os executivos tomam decisões com o intuito de maximizar sua utilidade pessoa e não maximizar a riqueza dos acionistas. Já dizia embaixo o professor Hélio, um grande amigo e autor de vários trabalhos e livros e artigos nessa área que nos brindou aí com o fornecimento desse material complementar. Bom, então por que pensar em governança corporativa nas empresas, né? Esse é o papel da administração financeira. Eu quero que vocês se liguem agora. Ó, é maior proteção ao patrimônio da empresa, maiores atratividades ao valor da empresa, é transparência de informações, é equidade no tratamento com os acionistas, é veracidade na prestação de contas, respeito às leis. Professor, o que é esses acionistas? Já falei, Joõezinhos e Joõezinhas. Os acionistas são as pessoas que entram lá na bolsa de acordo com o tipo de empresa que você tem, né? Empresa de participação ilimitada, empresa de participação, uma sociedade anônima, vamos dizer assim, que até nem foi muito fruto de estudo nosso no último trabalho, não, né? De ambientação, mas a gente vai ver. Tem as SAs, né? Muitos bancos são sociedades anônimas, né? Que vendem cotas de participação no mercado, vendem ações no mercado para você participar da empresa indiretamente, né? E quando essa empresa sobe, aí você fica no papel de, quando essas ações sobem, você fica no papel de ou vender ou continuar lá, né? É uma outra fase da economia que a gente vai ver, tá? Fiquem tranquilos. Por enquanto, só esse entendimento basta. Então, o ambiente operacional em finanças, né? Tá lá as instituições financeiras, que é o intermediário que canaliza poupança e empréstimos, né? Os mercados financeiros, os foros no qual fornecedores de recursos negociam com tomadores de recursos, né? Fornecedores é a oferta, tomadores é a demanda. E os instrumentos financeiros, né? São produtos e serviços financeiros. Aí, para nós termos uma ideia, eu fiz um tipo de um fluxograma, ou melhor, um organograma, né? Não posso chamar de organograma, um cronograma aqui. Né? O organograma é a linha hierárquica da empresa, como vocês bem sabem. O fluxograma é o passo a passo das tarefas. Repetindo, né? É bom repetir. Então tá lá, instituições financeiras, colocação privada, mercados financeiros. Porque existem instituições financeiras de depósito, ações e empréstimos, e existe a colocação privada, os fornecedores de fundos, pessoais, particulares, e os demandantes dos fundos. E há também os mercados financeiros. Vocês vão ver que é uma linha tênue, e lá tem fundos, né? Fundos de instituições financeiras, embaixo títulos, o mercado e os fornecedores de fundos. Então, a administração financeira, você pode olhar por esse leque aí. Então, tem depósito, tem empréstimo, tem fundos, tem títulos. Né? O governo, por exemplo, o hot money é um chamado dinheiro quente, né? Que o governo coloca. O governo vende títulos da dívida pública.
Quando ele precisa de capitalizar dinheiro, ele vai lá e vende, e o mercado vai lá, compra esses títulos, né? E tem esse valor e financia, né? O governo público. É uma das modalidades que ele tem, que ele pode atuar, né? Que é a venda de títulos públicos, né? E aí tem vários, né? Não vamos entrar muito a fundo não, mas só para vocês terem essa ideia, eu coloquei esse cronograma aí, com essa visão espacial aí, né? Esse layout, né? Desse processo, como é que funciona entre instituições financeiras, fornecedores, demandantes de fundo, mercado financeiro e a colocação privada, né? Porque a gente existe no Brasil, pessoas, tanto público como privado, o que é governo e o que é particular. Essa é a visão que eu quis dar. Então, essa é a relação entre instituições financeiras e mercados financeiros, tá? Então, vamos lá, administração financeira, relação, né? Vocês estão vendo, o mercado monetário, temos aí um porquinho amarradinho aí para não estar tirando, né? O dinheiro, que é o mercado de crédito, os ofertas para crédito para aposentado, para pensionista, para servidores, o mercado consignado, o mercado de capitais que está lá, a forma como você vai gerir, buscar dinheiro, câmbio, né? Que é essa coisa vista em microeconomia, que nada mais é quando você troca o valor do dinheiro seu, nacional, por de outro país, né? Então a gente tem que entender um pouquinho disso, é por isso que eu trouxe esse layout para dar essa diagramação para vocês entenderem o que é mercado monetário, de novo, que a gente viu em microeconomia, mercado de crédito, mercado de capitais e câmbio. Isso é necessário para saber, porque as empresas e as pessoas se preocupam com o retorno e os riscos, né, do seu negócio. Então, principais motivos determinantes: decisão de proteção, que é o hedging, né? Decisão de investimento, quando a taxa de juros está baixa e ter o seu valor enfraquecido. Decisão de financiamento, alta de taxa de juros, fortalecer a moeda. Decisão de orçamento de capital, moeda local em relação, por exemplo, ao dólar, ao euro, né? E avaliação de ganhos, que é repatriação dos lucros, reinvestimento. Então, conceitos que eu quero passar, não vamos entrar muito a fundo, porque isso tem mais a fundo até que o curso de vocês, mas é bom saber esses principais motivos determinantes aí, porque as empresas se preocupam com o retorno e o risco de seus negócios, tá? Então, continuando. Outra coisa, porque as empresas e as pessoas se preocupam com esse retorno, é a volatilidade das taxas de retorno de risco. Tem que se analisar a taxa de juros e inflação do período corrente. Então, a demanda cresce em ritmo mais acelerado que a da oferta. Opa, né? As pessoas estão pedindo mais do que a gente está conseguindo ofertar? Tem que olhar isso aí, hein? O Banco Central aumenta essa oferta de moeda em uma economia, que aí a coisa volta, né? Psicologia do mercado, efeito manada. Ou B, momentum trading. Exemplo, compram ações e vendem, né? A coisa está boa, tá? Você corre lá, compra na alta, na baixa e vende na alta, tá? Quando as ações estão com preço baixo, você corre lá e compra. Quando o preço aumenta, você fica de olho. Tem gente que vive disso. Sim, pessoas. Tem gente que vive disso e fica o dia inteiro olhando a baixa, alta de ações, Petrobras, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, essas empresas SAs aí, né, a maioria, Petrobras, etc., Algás e tal, e a hora que dá uma congelada, ela fala, peraí, agora tem que ser esperto, porque senão ela não aumenta e o cara fica com o dinheiro parado lá. Né, isso aí tem cursos disso, não é só assim não. Tem também a ação governamental, como eu já disse, o governo intervém na economia através da proteção, né, os órgãos de proteção do crédito, do débito da economia. E eventos da natureza, porque de repente acontece alguma coisa numa dessas empresas aí, um incêndio, por exemplo, e aí as ações vão despencar porque ela vai ter um custeio para reagir nas cinzas, né? Ok? Falando assim bem prático para entender. Então é isso, meus queridos. Eu quero deixar aqui, primeiro, meu muito obrigado, né? E explicar para vocês que eu aguardo vocês com essas dúvidas, porque o momento de tirá-las é agora, né? Não é outro horário, e nós vamos ter distribuição de pontos aqui no plantão. Então estou aguardando vocês até agorinha mesmo. Vocês vão assistir essa aula e eu vou estar lá esperando
E vamos lá, me dê uma boa noite. Vamos anotando os nomes de quem está lá comigo. Vai pontuar e vai ter com certeza o seu conhecimento ampliado. Um abraço, até agorinha.